Quando eu comecei o canal Chamados a Despertar, eu encontrei um cenário espiritualmente, digamos, desastroso. Pessoas deturpando a espiritualidade, pessoas fanáticas, ambiciosas, gananciosas. A ufologia esotérica, espiritualista ou a espiritualidade, uma zona. Puro comércio, pura vaidade, ego. Pessoas que se diziam espiritualizadas quando eram extremamente materializadas, pseudo-espiritualizadas, extremamente tridimensionais, carnais, arrogantes, vaidosas. Extremamente fanáticas religiosas, e você via religiosidade em tudo. Todas as pessoas que diziam ter contato com seres extraterrestres se apoiavam na espiritualidade ou na religiosidade para poderem terem o carisma. Era um cenário de caos, confusão mental. Quando eu comecei, não vou negar que tive que, de uma certa forma, dançar conforme a música tocava, né? Porque na realidade precisava de chamar a atenção das pessoas. Elas precisavam olhar para os chamados a despertar. Elas precisavam ter um mínimo de atenção para que o propósito inicial se cumprisse no seu segundo passo. Sim, tive que dançar conforme a música tocava. E muitas pessoas chegaram aos chamados a despertar. Lembro que os chamados a despertar causou uma grande sensação. A princípio, foi uma explosão de pessoas interessadas em ouvir um novo canal de um médium, paranormal, que estava chegando para falar sobre o cosmos, o universo, mas porém com uma roupagem ainda religiosa. Todos se sentiam confortáveis com as mensagens que estavam vindo das estrelas. E foi um grande rebuliço. Alguns canais ficaram com medo, alguns canais sentiram inveja, alguns pseudos contatados sentiram-se ameaçados em suas ideologias comerciais. E logo começou-se os ataques em cima dos chamados a despertar, quando o mesmo ainda mantinha uma certa roupagem religiosa. Mas eu me lembro, no dia que o general Acar deu a ordem e disse: vamos mostrar a missão dos chamados a despertar. Vamos mostrar a missão que o Marcelo possui. A partir de hoje, este trabalho se chamará Os Filhos de Orion. E assim o foi feito. E quando foi feito, eu me lembro, houve-se uma grande debandada de pessoas. E muitas dessas pessoas relatavam em seus perfis, em suas redes sociais, tipo, olha, eu não gostei dessa frase, eu me sinto estranho, eu me sinto estranha. Essa energia não é compatível comigo. Eu não me sinto bem nessa energia.
Foram muitas pessoas que se debandaram, saíram, se retiraram, pois energeticamente se sentiram desconfortáveis ou simplesmente não se identificaram em nada. Mas muitas e muitas pessoas tiveram suas almas estremecidas, como se um furacão ou um terremoto estivesse entrado em ação dentro de seus seres, e muitas pessoas disseram: olha, isso me tocou de uma forma que eu não consigo compreender. Eu sempre tive paixão por Orion, ou no Brasil conhecido popularmente como as Três Marias. Três Marias. O engraçado é que o meu sobrenome, Marins, significa os filhos das Marias. Engraçado isso, né? Me lembro com 6, 7, 8 anos, no quintal de casa, num conjunto populacional que não tinha nada, minha mãe me chamava para contemplar os céus à noite no quintal, a mim e os meus irmãos. E nós não tínhamos diversão, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, mal tínhamos o que comer. Minha mãe ficava em pé com nós no quintal, um bairro populacional recém-iniciado, uma rede de iluminação pública muito ainda ruim, precária, que vivia caindo. E eu me lembro que minha mãe chamava a gente no quintal, falava: filho, vem cá. Meus irmãos eram muito pequenos, mas eu tinha os meus 7, 8 anos e eu conseguia entender o que ela falava. Se vocês perguntarem isso para os meus irmãos, eles não se lembram dessas cenas, mas elas ficaram gravadas em mim. E eu me lembro de nós olharmos e minha mãe disse: olha, sabe qual a minha constelação favorita? Porque minha mãe amava astronomia. Meu filho, a minha constelação favorita é aquelas lá, ó. As Três Marias. Minha mãe nunca sequer sabia o nome Cinturão de Orion, porque popularmente era conhecido como as Três Marias. E aí a minha mãe disse: olha, as Três Marias, elas são lindas, não são? Olha o quão elas são maravilhosas. E minha mãe amava o Cruzeiro do Sul também. Era o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. Mas as Três Marias causavam encanto na minha mãe. E eu me lembro dela dizer que, desde criança, ela sempre foi apaixonada pelas Três Marias. E o engraçado que o meu sobrenome, que eu herdei da minha mãe, Marins, significa os filhos de Marias, ou das Marias. Interessante coincidência. Mediante, numa lógica, eu e ela não herdaríamos esse sobrenome. Mas esse sobrenome, que nem era para estar com a gente, veio insistindo, e assim nós herdamos esse sobrenome dos antepassados dela. Marins. Os filhos das Marias, ou filhos de Maria. E eu via Dona Márcia babando, seus olhos brilhavam, olhando as Três Marias, que cientificamente recebia o nome de Orion, o centurião de Orion. Foram-se passando-se o tempo, e os filhos de Orion, a série Orion, tantos vídeos falando sobre Orion, série Safira, foram-se chegando tantos outros seres,
tivemos as guerras orianas, na qual foi narrado o combate entre os draconianos e os Argons. E os Argons só não foram exterminados pelos Orianos, porque, como eu já ouvi dos próprios Dracos, o papai cósmico deles correu para salvar as suas crianças. Os próprios Dracos falam assim: olha, os invasores da nossa constelação, os Argons, só não foram exterminados por nós, porque o papai cósmico deles veio correndo salvá-los, porque eles não eram capazes de nos vencer. E foram-se passando-se o tempo. Chegaram guerreiros como Axel, o grandioso e lendário reptiliano, que já pôde contemplar até mesmo o grande ritual na casa dos primordiais. A minha vida toda, a vida do Marcelo, desperto, digamos assim, sempre fui rodeado por dracos e reptilianos. O tempo todo sempre fui rodeado por eles. É como se eles me perseguissem, ou se talvez, modéstia à parte, eles tivessem alguma obsessão por mim, ou vissem em mim um grande amigo e um grande aliado. E eu tenho feito este trabalho servindo a casa de Orion desde o sempre. Eu fiz muitos vídeos e muitos conteúdos falando sobre Orion, preparando os filhos de Orion para ouvir e receber as mensagens vindas de Orion em forma de impulsos e frequências energéticas a adentrarem seus corpos espirituais, a adentrar os seus seres espirituais e assim fazendo com que a sua essência começasse a pulsar e a vibrar dentro de todos vocês. Essa é a minha missão. E o trabalho dos chamados a despertar nunca deixou de ser os filhos de Orion. Eu já contei para vocês relatos e relatos de Orion, e hoje eu quero contar para vocês uma parte que falta do relato, pois faz parte e é de direito de todos os filhos de Orion ouvir a outra parte que ainda não foi relatada. Na grande, digamos, traição de Jeová, quando o Elohim de Orion decidiu abandonar Orion, recrutando raças, planetas, répteis, reptilianos, draconianos, mundos draconianos e reptilianos, sendo recrutados pelo grandioso Elohim em Orion, Jeová, quando os mesmos compraram ou foram seduzidos pela causa de Orion, pois Jeová possuía grandes, digamos, grandes cabos eleitorais. Tinha Miguel, arcanjo, e tantos outros arcanjos e seres lendários de Orion, que ajudou muito Orion em suas jornadas. E tantos, digamos, assessores importantes, Jeová conseguiu levar
uma boa parte de famílias, digamos assim, ou mundos orianos. Chegaram a planetas ficarem vazios. Planetas draconianos, reptilianos. Alguns planetas chegaram a ver metade dos seus filhos indo embora. E naquele momento, eles mergulharam cosmos afora, sendo liderados pelo Elohim, que buscava refúgio em algum lugar que lhe pudesse dar a condição de criar um império, de criar o seu reino. E eles mergulharam no oceano de estrelas, no oceano cósmico. A sua comitiva, com milhares de naves espaciais. Jeová, o grande Elohim, transformado como um imenso cristal que navegava como uma bússola, direcionando toda a comitiva de tropas naquela imensidão daquele mar de estrelas, chegando às bordas da galáxia, da Via Láctea, onde habitávamos no antigo sistema solar. Jeová viu que ele era bom. Chegou já impondo a supremacia de Órion. Precisava reconfigurar aquele mundo com a energia oriana, pois assim o fizeram, para reconfigurar o mundo, transformando-o como uma filial planetária, planetoide, ou uma filial regional de Órion, mas sem qualquer filiação com a Órion. Após as guerras orianas, aonde teve-se uma grande batalha com a raça Argon, Órion ainda estava se reorganizando, quando Jeová aplica um golpe, uma rasteira em Órion, pois Órion precisava dos seus filhos. Digamos que Órion estava um pouco desestruturada depois de uma imensa batalha, na qual, digamos, causou um grande rebuliço cósmico, e as guerras orianas foram muito longe a sua fama e a sua história no cosmos. Muito longe. E além, digamos, das baixas na guerra, Jeová ainda leva uma multidão consigo para longe de Órion. Embora os dracos e os reptilianos sejam seres dominadores fortes, Órion é um lugar que ama os seus filhos. Órion ama seus dracos e reptilianos, seus filhos, desde o sempre. Órion os chamam para casa. E eu me lembro muito bem quando General Akar solicitou a primeira chamada dos filhos de Órion. Jeová não gostou nem um pouquinho disso, pois muitos orianos acabaram de despertar. Foi acendido a faísca dentro dos seus espíritos, dos seus seres. Na reestruturação ou reorganização ou recuperação de Órion, nós temos em Órion os
planetas regentes. Mas em Órion existe algo que eu nunca havia dito antes. Existem 12 planetas cristais acima dos regentes, de supremacia e hierarquia acima dos regentes. Esses 12 cristais são guardados, esses planetas, por uma espécie de arcanjo ou guerreiros que se vestem de armaduras douradas. São arcanjos acima dos arcanjos comuns nas quais nós somos acostumados já nos chamados a despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. São os 12 reinos ocultos de Órion, aonde habita ou habitam toda a suprema realeza de Órion. E uma coisa eu garanto a vocês: nas guerras orianas, nunca os Argons conseguiriam chegar nesses planetas. Eles chegariam nos outros planetas regentes que eu já falei para vocês em séries e vídeos destes canais, os chamados a despertar ou Marcelo Marins Consciência Cósmica. Mas nos planetas, os 12 regentes, que poderíamos denominá-los os planetas ocultos ou, digamos, de zona privilegiada. Assim como temos no 7º universo a zona privilegiada dos primordiais, Órion é como uma pequena cópia do 7º universo, e esses 12 planetas regentes privilegiados habitam em uma zona, aonde esta zona coordena os outros planetas regentes, que coordenam os outros planetas em Órion, e assim Órion existe. Assim ela é existente. Cada planeta regente possui apenas a guarda de um arcanjo. Estes arcanjos se vestem de armadura dourada, todos tampados, deixando apenas com que a sua parte inferior de sua face fique à mostra. Todos estes estão, digamos, usando lanças. São lanças com cristais na ponta. São os sentinelas. Ninguém passa pelos sentinelas. São 12 reinos. As 12 casas que regem os outros planetas regentes, que regem os outros planetas, digamos, comuns. A zona privilegiada de Órion. Zona essa que nem se manifesta em guerras, pois ela é inacessível e eu nunca disse sobre ela. Caso nas guerras orianas os Argons conseguissem avançar, ou se eles tivessem em sua meta destruir Órion, acreditem, eles não conseguiriam jamais invadir os 12 planetas da zona privilegiada de Órion, aonde se habitam os, digamos, seres draconianos, a realeza oriana pura,
intacta, imaculada nas energias cósmicas, a pureza total de Orion, que nunca foi dito ou relatado aqui neste trabalho. Certas informações, por decisão dos próprios seres de Orion, das escolhas deles, eram para serem guardadas até o momento em que eles, por questões astrais e espirituais, achassem que fosse o momento de serem reveladas. Acreditem, Orion é mais além do que tudo que foi dito até hoje e do que vocês possam imaginar. Temos os reinos de Orion. Seus reis, suas rainhas, seus príncipes e princesas draconianos, de uma pureza inimaginável, dentro da zona privilegiada de Orion, que é muito mais complexo e maior do que vocês possam imaginar. Após a grande deserção de Jeová, que sabiamente com os seus comparsas, cúmplices, seduziram inúmeras castas, clãs, draconianos e reptilianos de Orion. Após as guerras orianas, talvez, se não fosse os 12 reinos da zona privilegiada, com seus reis e rainhas, talvez Orion não se recuperaria. Mas graças a esses reinos, esses reis e rainhas, eles decidiram que Orion merecia uma chance de se reestruturar, de voltar ao seu tempo Orion, o seu tempo de glória. Decidiram então mandar uma comitiva atrás dos seus filhos que foram enganados, dos seus filhos que foram seduzidos por uma falsa falácia, de uma falsa promessa de um ser, embora um Elohim, que havia ambiciosamente, gananciosamente e covardemente retirado seus filhos de suas casas e de seus planetas, retirados do conforto da mãe Orion. Então Orion decide ir atrás dos seus filhos, os filhos de Orion. A questão de Orion foi algo tão sério. A violação de Jeová foi algo tão sério. Porque Jeová, ele simplesmente seduziu com uma falsa falácia as civilizações em Orion. E Orion sabia do que Jeová havia feito junto com a sua assessoria, se utilizando de seus status, de suas famas, de suas histórias como lendários para seduzi-los. Então Jeová trouxe uma parte muito grande de Orion consigo. Dracos e reptilianos que acreditaram e compraram
a suposta verdade do lendário e grandioso Elohim de Orion. Quem não seguiria um Elohim ou não daria ouvidos a um Elohim? Todos. E uma grande parte veio com ele. O Conselho de Orion, que é um conselho comum, que eu já falei para vocês, foi chamado na zona privilegiada dos 12 reinos. Os regentes principais, os planetas regentes, tiveram seus representantes a adentrar na zona privilegiada, aonde os olhos, nem mesmo dos dracos, conseguem contemplar. Foram recebidos pelos reis de Orion. Não é à toa que Jeová diz que ele é Deus e aqui é o reino dele. Porque ele tira isso de Orion. E do universo, que é lotado de reinos, mas como ele é um oriano, ele se baseia na sua origem. Foi-se criado um plano de buscar ou dar uma segunda chance àqueles que foram ludibriados, enganados e caíram na falácia do Elohim e dos seus aliados. Mas Jeová já estava se associando a outras raças que não eram de Orion, a piratas espaciais. Jeová já estava montando a sua aliança, que não era constituída só dele e os seus arcanjos. Mas Jeová já tinha tido contato com muitas raças de seres, digamos, rebeldes, criminosos ou seres que estavam vagando pelo espaço. E muitos desses piratas espaciais. E como eu sempre disse para vocês, as zonas, os núcleos galácticos são gloriosos. Mas, porém, as bordas galácticas, elas são periferias. São próximas ao universo, ao espaço, digamos, nulo, espaço neutro, onde não se tem bandeiras. É o espaço mais perigoso, é o espaço neutro. É o espaço vazio entre galáxias. Esse espaço repleto de bandidos e criminosos, piratas espaciais, que vagam de galáxia em galáxia, adentrando principalmente nas periferias galácticas, que são a parte mais desprovida de segurança, é a parte mais desprovida de proteção, pois os núcleos galácticos são a parte gloriosa de uma galáxia, cabendo às suas bordas o que chamamos de periferia, seria a parte desprotegida. Uma princesa de Orion, uma grande draconiana, fêmea, forte, audaciosa e sábia, se ofereceu, se propôs a vir buscar todos os orianos que assim haviam sentido o desejo de voltar para casa. Pois acredite, muitos se arrependeram, porque deixando a glória de Orion, a região gloriosa de Orion, e vindo parar numa periferia galáctica. Imagine você vivendo em palácios, planetas extremamente estruturados, modernos, científicos, com informações privilegiadas do espaço, do universo, do cosmos, indo parar numa região de uma mata fechada.
desconhecida, sem informações. É assim que aqueles dracos e reptilianos se sentiram, muitos enganados, e deixaram a glória de seus lares. Mas a princesa Moarch criou um plano de resgate. E Orion ofereceu como escolta da princesa os arcanjos guardiões, os 12 arcanjos guardiões dos planetas cristais, dos 12 reinos soberanos da zona privilegiada de Orion. E adentro dessa zona existe um imenso cristal. E esse cristal é a vida de toda Orion e todos os dracos e reptilianos de Orion. E esses arcanjos fazem a proteção. Temos esses planetas, esses reinos, e depois nós temos os planetas regentes que regem. Porque os 12 planetas da zona privilegiada são planetas deuses. Planetas deuses. E temos os outros planetas regentes, que são aqueles constituídos para produzir, fazer existir Orion. Eu não disse para vocês que na zona privilegiada do universo, onde habitam os primordiais que emanam toda a vida para o cosmos, o universo, em Orion nós temos uma representação, e são os planetas deuses que emanam a vida em Orion, recebendo a energia direta dos primordiais. E assim, Orion existe, uma das regiões mais fortes, bélicas, dominadoras da Via Láctea, da galáxia da Via Láctea. Moarch, ela vem ao subúrbio galáctico, escoltada e conduzida pelos arcanjos que fizeram a sua proteção. E acreditem, no caminho de ida quanto de volta, ninguém, qualquer raça ou civilização, se atreveria a atacar a princesa de Orion. Jeová recebeu com um belo sorriso, pois ele sabia que ela estava vindo levar uma grande parte dos filhos de Orion. Jeová sabia que não podia oferecer resistência e nem atentar contra a vida, digamos, se podemos chamar de vida, ou segurança, ou, digamos, a energia da princesa, pois ele sabia que somente um daqueles arcanjos, um dos arcanjos, destruiria-o, mesmo sendo um Elohim, e todos os seus Elohims. Apenas um arcanjo destruiria Jeová e todos os seus arcanjos, como Miguel, arcanjo, e tantos outros. Então, ele sabia que apenas teria que ouvir e ficar calado. Moarch veio. Foi recebida e chamou de volta os filhos de Orion e garantiu a eles retorno e segurança para seus planetas e suas casas.
muitas famílias, muitos arrependidos, draconianos e reptilianos aceitaram o regresso, o retorno, quebrando o pacto que haviam feito com Jeová. Morque, junto com os seus arcanjos provisórios, conduziram, levaram de volta uma imensidão de dracos e reptilianos arrependidos, com o que podemos dizer, digamos, seus corações para o entendimento humano tridimensional. Não é assim que nós dizemos, nossos corações apertados. Com seus corações apertados, simplesmente desejando o retorno ao lar. E com Morque, Jeová não tinha como ameaçá-los ou impedi-los. E imensidões de naves voltaram para Orion e foram recebidos com amor, com respeito, porque Orion, ele preza pelos seus. Orion é paterno, Orion é materno, Orion ama seus filhos. Mas uma parte, uma imensidão gigantesca de dracos e reptilianos ainda hesitaram e disseram: nós queremos continuar com Jeová. Outros seres se associaram e nós queremos continuar nessa empreitada. E neste grupo estava o arcanjo Martuliel, na qual eu já falei nesse trabalho. Morque voltou com aquele grupo para Orion, e eu vou dizer, gigantesco. Foram recebidos, restabelecidos em suas casas cósmicas, perdoados, pois Orion sabiam que todos haviam sido enganados por uma falsa promessa que não podia ser cumprida se não houvesse violações cósmicas. Mas um grande grupo ficou. Um grande grupo permaneceu com Jeová e muitos se tornaram como Jeová, ambiciosos, gananciosos, se tornaram como ele. Mas com o passar do tempo, numa zona tão desprivilegiada de energia, onde até Jeová se enfraqueceu muito, mas não subestime-o, ele é um Elohim. Muitos draconianos começaram com o tempo começaram a se arrepender. Reptilianos começaram a se arrepender. E até tivemos a história do arcanjo Martuliel. Não foi? Mas Orion desta vez não iria agir como o fez com a princesa Morque. Orion enviaria emissários de tempos em tempos, de eras em eras. Orion enviaria emissários draconianos que teriam a seu serviço a ajuda de guerreiros reptilianos. E acreditem, muitas raças cósmicas. Lembra da parte da história que eu disse que Jeová chegou, mas Jeová começou a receber ajuda ou começou a afiliar outras raças. Muitos piratas espaciais amaram Jeová, porque era uma associação perfeita. E muitos bebês alienígenas, crianças ou adultos e os superiores alienígenas que haviam sido capturados, que haviam sido roubados e
tantas outras versões cósmicas existentes, estavam presos também. Muitas raças diziam: poxa, vamos nos associar a Orion e pedir com que Orion também trabalhe pela nossa causa. Temos filhos presos naquele mundo, naquela prisão daquele Draco Elohim, junto de tantos outros seres extraterrestres e das mais variadas raças e civilizações que se associaram a ele, e principalmente aos piratas espaciais que saquearam tanto o cosmos e o universo, e estão todos lá reunidos juntos. Vamos mandar emissários de tempos em tempos para chamar, acordar, despertar os nossos filhos em Orion. E muitas raças não draconianas também pediram apoio e ajuda. Pois somente os orianos conseguiam adentrar este mundo. Mas a princesa Mork não viria mais, ou qualquer outra princesa, ou qualquer outro príncipe não viria, e muito menos mandariam os seus arcanjos da zona privilegiada de Orion. Seria feito um trabalho de formiguinha, um trabalho sutil, ou que podemos chamar de espiritual. Emissários viriam. Emissários seriam mandados. Porque, como eu disse, seria um trabalho espiritual. Um trabalho interno. Pois com o passar do tempo e das investidas, manipulações, mentiras e experiências de Jeová e tantos outros seres alienígenas que se associaram a ele, os filhos de Orion, distantes de seu lar, de sua matriz energética, cósmica, que estavam longe de serem banhados pela energia de Orion, entrariam no estado de adormecimento ou no estado de esquecimento profundo cósmico. Esqueceriam de quem o são, de onde vieram. Assim como todas as outras raças alienígenas, seus filhos estavam adormecidos, esqueceram de quem eram. A princesa e ninguém das realezas orianas viriam mais. O trabalho era diferente. Mork, ela tinha um filho, ou ela tem um filho ainda. Um pequeno e valente Draco vermelho. Mork é vermelha. Ela é vermelha. Uma draconiana vermelha. E ela tem um pequeno filho. Um vermelho Draco. Criança. Um pequeno draconiano. E Mork decide enviá-lo para o reino de Jeová, junto com uma comitiva gigantesca, em uma imensa nave cristal oriana, que viajou com guerreiros draconianos e constituída em sua grande parte por dracos negros e marrons. Peço licença à princesa Mork e a seu filho para narrar aquilo que me foi mostrado, aquilo que eu vi,
aquilo que energeticamente me foi permitido sentir e estar na presença ou até mesmo no lugar de seu filho, para relatar a vocês aquilo que vi e senti nas revelações cósmicas. O filho de Moark iria se alojar na Terra e reencarnar e viver vidas e vidas e vidas junto com um grupo, uma unidade ou um pelotão de dracos e reptilianos que iriam reencarnar eras e eras e eras e aos poucos, como um trabalho de formiguinha, chamar e despertar os filhos de Orion de poucos em poucos, de um a um, para retornarem para Orion pelo simples desejo e fato de voltar para casa. Mas passos precisavam ser seguidos, passos precisavam ser alcançados e, depois de tanto tempo, de Orion apenas voltariam por merecimento. Ao contrário daqueles que, digamos, recém-abandonados ou recém-refugiados de Orion, que fugiram de Orion, ao contrário desses que foram resgatados, pois era, digamos, recente a sua saída de Orion, esses que estavam há muito e muito e muito tempo só poderiam voltar ou só podem voltar por merecimento. Só por merecimento. Pois estão muito longe há tempo demais de Orion e só podem voltar quando reacenderem, digamos, a sua energia oriana. Eu pude contemplar a história do que podemos chamar do Pequeno Príncipe, filho de Moark. O príncipe, aquele pequeno, aquela criança draconiana, deixou Orion em uma nave gigantesca e ele subiu de mãos dadas com um imenso draco negro. Esta nave espacial, um imenso cristal gigantesco oriano, veio para cá. Jeová sabia que não poderia abrir guerra com ela. Tudo passaria a ser um jogo. E Jeová queria também se beneficiar desse jogo. O pequeno Draco sentiu medo. Os Dracos têm sentimentos. Eles não são frios e gelados. Digo que toda essa, digamos, inconstância sentimental tridimensional são dos Dracos e os reptilianos. O Pequeno Príncipe foi orientado, ensinado dentro da nave que veio, digamos, ao reino de Jeová. O príncipe foi deixado no reino de Jeová. Os orianos sabiam que Jeová amaria a presença do príncipe aqui. Jeová nunca se atentaria contra o príncipe, pois seria uma ótima oportunidade de tentar corromper um ser de tamanha energia. Assim como ele o corrompeu tantos Elohims, para o príncipe seria um grande aprendizado, uma grande forma de aprender, uma grande lição cósmica, para ajudar Orion a evoluir. Pois um dia príncipes tomam posições de reis, e reis precisam estar totalmente maduros para reinar. O príncipe foi deixado, o pequeno draconiano vermelho foi deixado no reino de Jeová. Foi muito bem recebido,
com uma certa cobiça por Jeová e os seus. Vamos tentar corromper o príncipe a todo custo, trazê-lo para nós. Embora ele será auxiliado por dracos e reptilianos o tempo todo. Mas somos dracos também, e somos reptilianos. Ele se sentirá em casa, ele se sentirá confortável. E nós tentaremos lutar contra ele. E o príncipe, filho de Mork, um dos filhos de Orion, se encontra até hoje neste mundo. Eu tive o privilégio de no plano astral o conhecer muito bem como poucos. Príncipe hoje, que cresceu e é um jovem draconiano que ainda luta pela causa de Orion, na qual usa de aliados em eras e eras, aliados de todas as raças, todas as etnias cósmicas. Príncipe esse chama aliados no mundo tridimensional e no mundo astral. A causa de Orion, ela nunca foi esquecida e deixada para trás. A promessa que Orion fez. Um dia, o reino de Jeová passaria, ou ele vai passar. E o dia que ele passar, todos os orianos, todos os filhos de Orion, que estiverem aflorados e amadurecidos o desejo de voltar para suas casas, serão resgatados. As outras civilizações estão correndo para resgatar os seus como uma reverberação, resgatar os seus, digamos, por tabela, né? Dizemos assim, tabela. Querem resgatar os seus por tabela utilizando a missão oriana. Seres de Delta Vega, canídeos, felinos, árgons e todos os outros seres que ainda nunca foram contemplados em vídeos ou conhecimento. Esses disseram: vamos nos associar, nos afiliar à grande causa de Orion. Porque somente os orianos podem destituir o seu Elohim. Eu digo para vocês, eu tenho sido um humilde servo de raças cósmicas. Tenho me oferecido para falar humildemente em nome de todas elas. E eu digo para vocês, vocês nunca foram deixados de lado ou abandonados por suas civilizações. Por mais que às vezes você se sinta abandonado, desprezado, você nunca o foi. Eles estão aqui. Eles estão com vocês. Grandes engenharias, planos estão sendo criados e foram criados para tirar vocês daqui. Seres cósmicos chegam a encarnar até mesmo na terceira dimensão para ajudar vocês a saírem daqui, a aprenderem a fazer leituras cósmicas, porque no dia de ir embora, vocês superarão Jeová e sua falsa falácia,
que aprisionam tantos aqui há eras e eras e eras e fizeram vocês esquecer de quem realmente o são. Filhos de Órion e filhos do cosmos, acordem. Não é um pedido, é um chamado, é uma ordem. Acordem para que possam regressar aos seus mundos cósmicos. É uma honra servi-los. É uma honra aprender com vocês. É uma honra aprender, evoluir, a crescer neste mundo. Para que quando eu regresse ao meu lar, eu possa somar com eles, assim como vocês possam somar com os de vocês. Um grande abraço, muita paz e muita luz, e até o nosso próximo encontro cósmico. Tchau, tchau.